Você entende que existem Greys positivos e negativos? Sim. Arcturianos são todos positivos. Você Olha. falou de abduções. E eu achei Bem lembrada. interessantíssima a história do Léo Schneble. Foi abdução física ou astral? Física. Física? Tem prova física. Física mesmo? Você tava lá tomando banho? Eu tava dirigindo um carro, eu tava indo para casa de um casal de amigos que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Isso foi no ano de 2001. Não existia ainda a Via Lagos, que é uma via enorme, toda iluminada, era um caminho alternativo. Nós estávamos dentro de um carro, eu lembro até qual era o carro, era um Golzinho preto que eu tinha. Estava eu, na época, uma namorada do meu lado. Sim. E um casal de amigos no banco de trás. E dirigindo por essa estrada, é uma estrada mão dupla, mas estava toda apagada. E do nada senti um flash. Aí eu falei assim, putz, grilo, eu tomei uma multa. Aí meu amigo falou, não tomou multa nenhuma, aqui não tem radar. Eu falei, não, tomamos uma multa, tomamos. Aí a gente continuei dirigindo, todo mundo dentro do carro. Só que, o que acontece? A entrada dessa cidade pela estrada velha, ela tinha um trevo que parecia um Maracanã, era todo iluminado, enorme, assim, super iluminado. E o que aconteceu com isso? Eu estava dirigindo, deu 1h30, eu não chegava nesse trevo por nada. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Aí esse meu amigo falou assim, não, você está na estrada errada. Eu falei, eu não estou na estrada errada. Não tinha nessa época telefone com nada disso. Não, tá na estrada errada, não tá. Eu resolvi voltar com o carro. Dirigi mais 1h30. E quando eu dirigi 1h30, eu cheguei nesse trevo. Eu tava na estrada certa e os 4 não viram o trevo. Na hora eu falei, a gente foi abduzido. Todo mundo me sacaneou. Eu tenho a marca da abdução até hoje aqui. Tem uma... Deixa eu ver. Dá pra ver aqui, tem uma linha aqui, tá vendo? Ah, tá, não, agora eu vi. É que pegou a luz aqui de um jeito... Eu falando que a gente foi abduzido, o pessoal do carro dizendo que não. Não, aí passaram-se muitos anos, 20 anos, eu resolvi fazer uma regressão. Falei, cara, eu quero descobrir o que foi isso. E todas as vezes que eu chegava e tocava nesse assunto, a esposa do meu amigo falava assim pra mim, você... Foi isso não. E ela saía da sala. Negação pura. Pra mim, ela tinha medo. Claro. Até que um dia eu fui na empresa dela, falei, olha aqui, tô te falando que eu tenho a marca aqui. Aí ela de brincar, não, minto, ela chamou a gente pra jantar. E aí a Fernanda falou assim pra ela, mas que história é essa que vocês foram abduzidos? Ela falou assim, não, o Léo é maluco. Falei, mas eu tenho a marca aqui, você já viu a marca? Ela, deixa eu ver se eu tenho também. Quando ela botou o braço dela do lado do meu, ela tem a mesma marca no mesmo lugar. Mesma distância, mesma comprimento, idêntica. E aí ela ficou com uma cara de pastel, não? Aí ela ficou assim, tipo assim, sem saber o que falar, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu descobri numa regressão que eu fiz uma regressão, eram três pessoas, eu fiz uma regressão com 3 pessoas, era um processo de regressão, e na hora que eu comecei o processo, eu pedi para a confederação e para os arcturianos me mostrarem o que tinha acontecido. E na hora eu me vi deitado numa mesa, tipo uma maca, uma mesa. A esposa desse meu amigo estava deitada na maca do lado da minha. E o meu amigo e a minha ex-namorada estavam em pé atrás da gente. Mas eles estavam num canto onde eu não conseguia enxergá-los. O meu corpo estava paralisado, mas os meus olhos não. E do meu lado esquerdo tinham 3 Greys, os cinzinhos baixinhos. E eles enfiaram um catéter aqui no meu braço. E na hora que eles enfiaram o catéter no meu braço, eu vou te explicar o porquê que essa história é tão interessante. 3 membros da confederação apareceram do meu lado direito. Era um homem, vestido, os 3 de roupas brancas, umas roupas bem justinhas, parecia roupa de mergulho. Eram 2 homens e uma mulher. E na hora que eles apareceram dentro da nave dos Greys, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, ele se comunicou com o Grey telepaticamente, e não sei porquê, eu escutei a conversa, e ele falou assim, olha, as outras pessoas vocês podem mexer, mas você não tem jurisdição. Aí, na hora que falaram isso, eu olhando para eles, eu olhei para o lado de cá,
e os Greys começaram a conversar entre si. Por incrível que pareça, parece um pouco estereótipo, mas parecia desenho animado, eles conversando entre si. E eles reclamando que não ia soltar. Aí os 3 membros da confederação que estavam na nave falaram assim, nós não vamos falar de novo, você vai sofrer as consequências. Aí nessa hora ele puxou o catéter do meu braço, fez até um movimento meio bruto. Eu não senti dor, não senti nada. E ele pegou uma coisa que parecia era um cabo prateado, mas na ponta desse cabo prateado ele tinha uma coisa que parecia uma colher. E ele passou esse negócio essa parte redonda aqui no meu braço e que ele cauterizou na mesma hora. Sem eu sentir nada, foi só no meu braço. Aí eles pegaram e colocaram a gente no carro. Só que eles estavam com tanta pressa e tanto medo da confederação que colocaram a gente no lugar errado da estrada. Foi por isso que a gente errou o caminho e a gente teve que voltar dirigindo um pedação, 1h30 de carro dirigindo. Então, assim, esse foi o dia que eu descobri que eu trabalhava para a confederação. Até então eu não sabia. Porque não tinha nenhuma lógica. Por que a confederação ia falar para não mexer comigo? Eu não sou especial em nada. Aí foi o dia que eu descobri. Então foi interessante porque foi o dia que eu tive essa revelação. Foi isso. Foi em 2022, sei lá, 21. Perto. Coisa recente. Recente. Não Aí é uma foi história antiga. Exatamente. Bem... A história da abdução é antiga. Foi de 2001. Mas a consciência do fato em si foi nessa época. E um tempo depois eu fui abduzido em corpo físico de novo. E dessa vez eu fui abduzido... essa vez foi a sensação mais, não sei, aterrorizante da minha vida, de verdade. Eu estava deitado no meu quarto e chovia muito e do nada um silêncio absoluto. Absoluto. E eu totalmente consciente, normal. E eu tinha um movimento, eu não estava preso, eu não estava nada. E quando eu estava consciente, na hora que eu na cama, eu fiz assim na cama, tinham 2 reptilianos e 2 Greys no pé da minha cama. Mas eles não encostaram em mim. Aí os 2 reptilianos, era uma coisa meio sombria, assim, sombria no sentido de sombra, estava meio sombreado, eu vi os contornos, eles eram muito altos, eu vi os contornos, e um dos Greys carregava alguma coisa na mão, algum dispositivo que ele era invisível para o meu olho, mas quando ele tocava com o dedo, ele piscava luzes verdes. Mas eles não tocaram em mim, porque isso já foi, como foi, isso deve ter uns 3 anos, eles já sabiam quem eu era, então eles não tinham jurisdição de tocar. Mas a questão não é essa, a questão é que até hoje eu me pergunto por que eles fizeram isso. E eu fiquei consciente 100% do tempo. E assim, eu não sei se isso durou 10 segundos ou 10 minutos ou 10 horas, nunca tive tanto medo na minha vida. Porque assim, eu podia me mexer na cama e assim, eles não saíram de lá, eles ficaram lá, parados, imóveis. Aí de vez em quando um virava para o outro, falava alguma coisa, voltava, falava alguma coisa, voltava. E depois eu senti o corpo fazer na cama, assim, eu senti um baque na cama. A cama fez até barulho. Aí eu falei, cara, voltei. Mas aí, bicho, ir para dormir de novo. Mas essa foi, em todo o meu processo, a única experiência negativa onde eu senti realmente medo. Em todo o meu processo de expansão de consciência. Esse dia, eu vou te falar que o negócio foi muito tenso. Não medo da situação, mas medo de estar vendo aquilo e do que eles poderiam fazer. A situação de abdução não, mas... Nesses 2 casos foram Greys ou não? Os 2 casos tinham Grey, mas no segundo caso, os Greys estavam ali só de espiando. Só acompanhando, estavam recebendo ordens dos 2 Draco-reptilianos. E você entende que existem Greys positivos e negativos? Sim. Ou então tem uma... Existe uma minoria de Grey negativa. Assim como eu já tive, por exemplo, em uma nave da Confederação um reptiliano positivo. Existem reptilianos positivos também, mas são muito poucos. Muito poucos. Muito poucos. Muito poucos. Arcturianos são todos positivos. Olha, eu vou te falar uma coisa, que eu saiba sim, mas eu sou a mente aberta para se um dia alguém me disser que existe um negativo e me provar, eu acredito. Porque assim, eu sei que a gente vive numa matrix de controle e tudo é possível. Então, não existe nenhum semente estelar que está nesse planeta, nenhum semente estelar que está nesse planeta que não tenha lutado pelo outro lado em algum momento, porque você não tem memória. Com certeza a gente já fez besteira. Com certeza. Mas é uma besteira que, na verdade, assim, como o universo é neutro,
não existe o bem e o mal, não existe o céu e o inferno, tudo é neutro. Então, assim, o que a gente encara como uma besteira é através de uma ótica humana, mas na verdade foi uma experiência pelo lado de lá.